vocês? Bem-vindos a mais uma aula da EBD. E neste momento eu te convido, junto comigo, nós iniciarmos a nossa aula com uma oração. Então vamos lá? As minhas mãozinhas prontas estão, juntos os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção, fecha os olhinhos em oração. Querido Deus, mais uma semana que se inicia, mais um dia que começamos na Tua presença. E neste momento, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu te peço, ó Pai, que continue abençoando a cada pequenino que se dispõe a aprender a Tua palavra, que continue me abençoando, que eu seja canal de bênção na vida daqueles que ouvem a Tua palavra, que ouvem essas histórias. Senhor, te damos graça e te pedimos que continue nos guardando, nos abençoando neste momento. Amém. A nossa aula hoje continua falando sobre José. Nós estamos estudando há alguns domingos já, sobre José. E nessa semana, José foi fazer uma viagem. Nós estávamos estudando sobre José, que foi vendido pelos seus irmãos e foi vendido para os midianitas. Continuam lembrando aí da história? Então, pega a sua Bíblia aí e já abre lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lá no comecinho de Gênesis, que nós vamos ler daqui a pouco a Bíblia, hein? Então, José foi vendido como escravo. Você sabe o que é ser um escravo? Amarrado. Por que tem isso aqui, ó? As algemas, Amarrado. Sim, ele está preso. O escravo, ele é preso. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos por 20 peças de prata, Então, chegamos na história de hoje. José foi vendido e lá foi José, vendido e foi levado como escravo. Chegamos lá no Egito. Vocês já ouviram falar do Egito? Eu acho que já. Egito é o lugar das múmias, dos faraós, dos Ramsés, dos reis, das rainhas. Como é que será que ficaria eu? Eu de rainha. Estou eu lá no Egito, imagina, reinando, rainha. As rainhas, os reis, Ramsés. O Egito era terra rica, de muita fartura. O Egito é a terra das pirâmides. Lembram de várias histórias que ouvimos falar das múmias que ficavam lá nos sarcófagos? As pirâmides eram construídas... Nossa, minha pirâmide tá linda, Mas as pirâmides eram construídas com tijolos e iam construindo as pirâmides muito grandes. Então, para isso, eles precisavam de quem? Dos escravos. Lá estava José para ser vendido. Só que José não era um menininho assim, feinho. Não, era bonito, vistoso, de boa aparência, pele bonita. José era educado, sim, porque os pais de José tinham dado a José uma boa educação. Uma boa educação é aquele menino que sabe falar direito, que obedece, que respeita as pessoas. E José, sim, foi educado de maneira muito conservadora pelos seus pais, aprendendo sempre, obedecendo sempre. José, com aquela aparência bonita e falando direitinho, com essas palavras de jeito bem agradável, chegou lá na feira no Egito, lugar onde aqueles midianitas iriam vender. E eis que vem um homem que nós vamos conhecer ele agora. Lá no Egito, esse homem era autoridade, o nome dele é Potifar. Sim, Potifar era uma autoridade no Egito. Era ele que comprava os escravos, era ele que destinava o dinheiro para a compra de escravos.
tinha escravos para cuidar dos alimentos, tinha escravos para cuidar da lavoura, tinha escravo para cuidar dos animais, tinha os escravos que trabalhavam no castelo do rei. Quando Potifar avistou José, ele olhou e ele gostou da aparência de José. Ele falou assim, mas esse escravo aí não serve para ficar lá na lavoura, não. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, no primeiro capítulo, livro da Bíblia, Gênesis 39, capítulo 39, que são os números grandes. Achou aí? Gênesis 39, versículo, que são os números pequenininhos, versículo 3. Tem 1, 2, o 3. Olha o que está dizendo. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Potifar achou graça em José. Ele falou, gente, que pele bonita, rapaz educado. Ele conversou um pouco e pensou, eu vou levar esse rapaz comigo. Sim, eu vou levar esse rapaz para a minha casa. Eu estou precisando. Versículo 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Potifar precisava também de um escravo para cuidar da sua casa. Porque Potifar cuidava das coisas do rei, dos Ramsés. Então, Potifar precisava de um homem de confiança, um homem que entendesse de dinheiro, de finanças, um homem que entendesse de comida, de gado. Então, Potifar viu que José era entendido, que José era educado, que José era estudado. Ele confiou a José o serviço da sua casa como mordomo. Então, abaixo de Potifar era José quem mandava naquela casa. Versículo 5, Desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Que coisa, né? Se José era abençoado por Deus, em tudo que ele colocava a mão, ele colocava amor. Será que você coloca amor nas coisas que você faz? José, ele pensou assim, eu nunca sonhei ser escravo. A nossa história hoje está falando de José e dos seus sonhos. Ele teve vários sonhos, mas José não sonhou esse sonho de ser escravo. Ele não teve esse sonho. Mas José pensou bem e falou, eu sou servo do Senhor, eu sou um homem amoroso e bondoso. Em tudo o que eu coloco no meu coração, eu faço com amor. José se prontificou, a fazer com amor, a ter um coração alegre, feliz. Será que você tem um coração alegre, feliz? Será que no seu coração tem essas palavras? Maldição, que é mal para as pessoas, palavras de maldição. Será que no coração de José tinha isso aqui? Vingança. Meus irmãos me fizeram mal, um dia eu me vingo deles. Será que tinha isso no coração de José? Isso. Inveja. Desprezo. Eles não gostam de mim, eu também não gosto deles, não quero saber disso. O coração de José era assim, alegre, bondoso, mesmo às vezes passando por desprezo, às vezes passando por ódio, enfrentando o ódio, a ira dos seus irmãos, José continuou com seu coração assim, limpo diante de Deus. E Deus continuava abençoando. Abençoou tanto que colocou José lá na casa de Potifar. E lá José tinha comida boa, ele tinha uma casa boa. O escravo trabalha em troca de comida, em troca de casa boa para morar. Alguns escravos não tinham uma casa igual José, mas José continuava sendo escravo. Ele não ficava assim algemado o tempo todo. Ele ficava solto na casa de de Potifar, mas ele era escravo. Ele devia favores a Potifar. Bom,
Vamos lá ler no versículo 7. Acontece que nós sabemos que Deus tinha um plano na vida de José. Então, olha o que teve que acontecer. No versículo 7. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha como José era temente. A mulher de Potifar também achou José muito bonito, vistoso, bem jovem, e ela tentou se deitar com José, ela tentou beijar José, ela se agradou bastante de José, mas mesmo assim José continuou sendo fiel ao Senhor, temente a Deus. Ele sabia que a mulher de Potifar, que ela era uma mulher casada, que não convém. José era um homem solteiro. Potifar confiou a José tudo naquela casa, menos a mulher. Então José não se rendeu à esposa de Potifar, toda bonita, cheirosa, com roupas muito bonitas. Ela se interessou por José, mas José não cedeu à tentação. José continuou sendo fiel, com o seu coração grato a Deus, com o seu coração alegre. Potifar não sabia do que a mulher era capaz. Pois é, mas ela não se deu por satisfeita aquela mulher e continuou insistindo. Ela vinha, falava no ouvido de José, insistia. Porém, um dia, ela tentou beijar José e tentou se aproximar de José um pouquinho mais. José, fugiu daquela tentação. E no meio da fuga, José perdeu a sua capa. Perdeu aquela capa e a capa ficou na mão da esposa de Potifar. E José, fugiu. E foi lá para dentro da casa e ficou lá. Acontece que ela ficou com muita raiva. Ela foi desprezada. Uma mulher tão bonita. Ela falou: olha aí a vingança. No coração dela tinha vingança. No de José não tinha, mas no dela tinha. Ela pegou e contou para Potifar o seguinte: que José tinha tentado agarrá-la, que José tinha tentado beijá-la, que José apertou ela, contou tudo do seu jeito. Lógico, né, que Potifar, esposo dela, acreditou nela. E sabe o que Potifar fez? Dessa vez ele mandou algemar e prender José. Lá foi José para a prisão, lá no Egito. Bom, a nossa história hoje vai ficar por aqui, porque na próxima semana nós vamos estudar um pouco mais sobre como é a prisão lá no Egito. Como será que é uma prisão lá no Egito? Mas hoje eu te convido a refletir. Será que o seu coração está assim, igual o de José? Alegre, fugindo da aparência do mal, das tentações, dos ódios aí, da raiva, não deixando nada dominar a sua vida? Seja como José, pare e pense. Se Deus deu algo para você fazer, faça com muito amor, porque em tudo você vai prosperar. Você coloca nas mãos de Deus, entrega: Senhor, tá aqui o meu trabalho, tá aqui a minha prova que eu vou estudar, a minha aula, os meus exercícios. Minha mãe mandou eu fazer isso aqui, eu não gosto, mas eu vou fazer bem feito, eu vou fazer com amor. Em tudo que você fizer, seja grato, assim como José. Mesmo naqueles dias difíceis que ele não estava entendendo, ele continuou sendo grato e fazendo de bom coração a vontade do Senhor. E o Senhor continuou abençoando José. E na próxima semana, não se esqueçam, hein? José está lá no Egito, na prisão. Vamos continuar estudando sobre isso aí, tá bom? Beijos e até a próxima aula!